Olá, sejam muito bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Hoje vamos falar sobre como os pais podem pôr limites aos filhos quando o assunto é o uso da internet, tanto em relação à criança como aos adolescentes, e sem tirar a liberdade, sem invadir a privacidade de ninguém, ou seja, sem criar conflitos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a médica psicanalista Marcela Ouro Preto, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Doutora Marcela, muito obrigada pela participação. Antes de começar, vamos assistir uma breve reportagem sobre o assunto. Em tempos de redes sociais, aplicativos e fake news, tudo controlado pela tecnologia, vale o velho ditado: nem tudo é o que parece. Um grande problema para todo mundo, mas especialmente para famílias com adolescentes ou crianças. Os pais vivem com medo de que predadores virtuais invadam suas casas, entrem em contato com os filhos e provoquem todo tipo de danos mentais, como abusos, pressão emocional ou transtorno psíquico. Além disso, aplicativos que sugerem desafios empurram as vítimas para um submundo de violência extrema, onde acontece de tudo, de exploração sexual a maus-tratos a animais, passando por automutilação e outras perversidades. Para os especialistas, o uso irrestrito da internet e de redes sociais equivale a deixar uma criança em praça pública e depois voltar para ver o que aconteceu. E tudo isso foi agravado pela pandemia, que interrompeu contatos físicos e aulas presenciais. O grande desafio dos pais é controlar o que está sendo visto e acessado, sem que haja excesso de proteção e, principalmente, sem prejuízo à saúde mental. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Na reportagem que a gente acabou de assistir, mostrou o grave desafio que os pais e os responsáveis enfrentam diariamente. Eu te pergunto, o que fazer diante disso? Essa é uma pergunta dificílima de ser respondida, né? Porque são muitas coisas que pode se fazer e, ao mesmo tempo, a gente não tem uma única resposta para essa pergunta, né? Eu acho que, sobretudo, os pais estarem atentos aos filhos, conversarem, e, de alguma forma, poderem estar próximos dos filhos. Eu acho que é um começo, né? Um bom começo. Agora, como notar, né, sinais de que os filhos estão diferentes, sofrendo algum tipo de trauma, pressão, ou até abusos causados pelo uso da internet e pelo uso irrestrito das telas? Essa é uma questão extremamente complexa, né? Porque existe uma mudança de comportamento que a gente já observa naturalmente na adolescência. É natural que um adolescente fique mais recluso, que evite tanto o contato com os pais, que não queira contar muitos detalhes da vida. Então, existe um certo comportamento que é típico da adolescência. Agora, quando que a gente vai imaginar que esse comportamento é um comportamento inadequado para aquela faixa etária, quando tem alguma coisa, talvez, a mais acontecendo ali, alguma situação mais complexa, eu acho que é observar, especialmente se há um afastamento do grupo que ele sempre esteve, se o rendimento escolar caiu demais, se o adolescente está parecendo muito entristecido, se a questão do sono está muito irregular, porque, por exemplo, é natural que o adolescente troque um pouco a noite pelo dia, isso a gente espera em uma adolescência, isso quase que a gente pode considerar normal, isso faz parte muitas vezes. Mas quando isso está excessivo, ou quando o adolescente começa a apresentar sinais, às vezes, de uma ansiedade exacerbada, são todos sinais que vão mostrando para a gente que talvez alguma coisa esteja além do normal, do que a gente já espera dentro de uma adolescência considerada, entre aspas, normal. Agora, doutora Marcela, esses sinais também podem ser sinais físicos? Eventualmente podem, né? Por exemplo, a gente tem visto muito, depois da pandemia, a gente teve uma exacerbação muito grande no número de casos, por exemplo, de automutilação, né? De adolescentes e crianças que fazem coisas contra o próprio corpo. Então, isso é uma coisa que a gente pode observar, os pais podem estar atentos, mas também a gente não pode imaginar que os pais vão ter que ficar investigando o corpo dos filhos, porque seria uma coisa extremamente constrangedora e pode, inclusive, ser uma coisa que traga um prejuízo do ponto de vista emocional para a criança ou para o adolescente.
mas estarem atentos, né? Como é que aquele adolescente está lidando com o corpo dele, se de repente começa a usar só blusa de manga comprida. Às vezes é um comportamento do adolescente, mas às vezes ele pode estar escondendo, né, alguma lesão, alguma coisa que ele está fazendo contra o próprio corpo. E é mais fácil notar essas alterações no comportamento em adolescentes? É mais difícil observar nos adolescentes, porque o adolescente, pela própria natureza, né, da fase da vida que ele está passando, ele já tem uma mudança de comportamento que faz parte da adolescência e é uma mudança muito intensa. A gente vê um adolescente, em 6 meses ele passa por uma mudança enorme e isso é normal dentro daquela faixa etária. Se você fica, durante a pandemia, né, eu fiquei sem ver muitos pacientes durante um intervalo de mais ou menos 6 meses. A mudança dos adolescentes foi maior do que em qualquer outra faixa etária. Então, essas mudanças fazem parte no adolescente. Então, e a grande dificuldade é justamente a gente diferenciar isso. O que é uma mudança natural e o que é uma coisa que está indicando uma coisa mais grave que pode estar acontecendo e que o adolescente às vezes não quer falar ou não está conseguindo falar com os adultos em volta. Tá ótimo. O Câmara Entrevista vai para um rápido intervalo. Não saia daí. A gente volta já já. O Câmara Entrevista está de volta e hoje a conversa é com a médica psicanalista Marcela Ouro Preto sobre o controle do uso da internet pelos pais de crianças e adolescentes. Doutora Marcela, como a gente viu na reportagem no bloco anterior, a pandemia acelerou, o processo, esse uso da internet, que chega a ser um aditivo, ou seja, cria uma dependência, nas crianças e adolescentes. Como fazer para, de repente, dar um freio nesse processo? Essa é uma questão também complexa, né? Porque é toda uma geração que já nasceu com o uso da internet, faz parte da comunicação dessa geração, especialmente. Todos nós usamos a internet, mas essa geração que já nasceu usando a internet, particularmente, faz parte da realidade deles usar e se comunicar através das redes sociais, de todos os caminhos da internet. Então, como é que a gente pode permitir que eles usem as redes, que eles se comuniquem através delas, mas, ao mesmo tempo, podendo, de alguma forma, ter algum controle sobre isso? Essa é uma dificuldade grande, né? Então, eu acho que uma questão que pode se usar, especialmente para aqueles adolescentes que estão no início da adolescência, a gente está falando de 12, 13, 14 anos, que eles são muito imaturos ainda, muito ingênuos, que é diferente de um adolescente de 17, 18 anos, já no finalzinho da adolescência. Então, especialmente para esse, é muito importante que os pais possam acessar a internet junto com os filhos, orientar os filhos, não permitir que eles fiquem muitas horas seguidas na internet, porque quanto maior o número de horas, maior vai ser a exposição e facilita essa certa adição a isso, né? De eles não conseguirem ficar sem as redes sociais. Então, acho que os pais têm que estar juntos. Existem alguns controles parentais que podem ser adotados, né? Cada aplicativo vai disponibilizar algumas coisas. Mas eu acho que o mais importante de tudo, eu acho que é os pais poderem orientar os filhos, que eles possam conversar sobre a internet, conversar sobre os riscos. O que vocês falaram na abertura do programa, que é como estar numa praça pública, é quase isso. Então, a gente tem que orientar, da mesma forma que a gente orienta os filhos quando eles vão começar a sair sozinhos, que eles vão ter que olhar para os lados, já atravessar a rua, que não podem falar com estranhos. Também na internet a gente pode orientar os filhos de como eles podem fazer um uso dessas redes de uma forma mais segura. E como envolver outras pessoas próximas também da criança ou do adolescente, como professores, os médicos, por exemplo? Essas pessoas têm um papel muito importante, inclusive porque na adolescência, muitas vezes, os filhos tendem a rechaçar muito o que os pais falam, né? Eles precisam fazer uma certa ruptura com os pais para poderem avançar em direção à vida adulta, né? Então, muitas vezes, a resistência ao que os pais falam é muito intensa. E os pais, os professores ou os médicos são pessoas que, às vezes, podem ter uma conversa com os filhos que eles escutem melhor, que eles aceitem de uma forma que faça mais sentido para eles. Então, eu acho que essas pessoas que estão à volta podem ter um papel muito importante, inclusive, às vezes, irmãos mais velhos, às vezes, tios, pessoas que não têm aquele lugar dos pais ali de ter que controlar, de tomar conta, de dar os limites tão diretamente. Talvez essas pessoas possam conversar e serem melhor escutadas pelos adolescentes. E como fazer eles substituírem a internet pelos livros, por exemplo, doutora Marcela?
Isso é uma questão importante. Eu acho que um aspecto importante é esse de restringir o número de horas. Mas a gente até entendeu uma coisa que eu observei muito durante a pandemia, foi que vários adolescentes começaram a ler mais por conta da internet, que eles tinham grupos no TikTok, por exemplo, que sugeriam livros interessantes. Então, eu vi muitos adolescentes que começaram a ler a partir do que eles acessavam no TikTok, por exemplo. Né? Então, eu acho que é tentar restringir o número de horas, porque uma vez que você restringe o número de horas de tela, né, digamos assim, a criança ou o adolescente vão ter mais tempo disponível para se interessar por outras coisas fora das telas. Mas também entender que a internet pode ser um aliado. A internet, de forma alguma, é só um vilão. A internet também é um mundo que oferece coisas interessantíssimas, que oferece possibilidades de conhecer outras coisas, conhecer outras pessoas. Mas, como tudo na vida, a gente tem que evitar o excesso. Tudo que é demais não é bom. Né? Para finalizar, doutora Marcela, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os pais e responsáveis que estão assistindo aqui o nosso programa e que estão passando por problemas desse tipo. Eu acho que as pessoas têm que procurar observar os filhos, mas observar de uma forma não buscando o que está errado, mas observar quem é aquele ser humano que está se apresentando ali, que está se desenvolvendo, que está passando por tantas transformações, procurar entender os sentimentos, entender o que está se passando com aquele adolescente, com o filho que está ali. Eu acho que se a pessoa puder fazer isso, ela vai se aproximar do filho. Eu acho que esse é o melhor caminho para a gente evitar situações muito radicais ou muito graves na vida desses adolescentes. Doutora Marcela, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Obrigada a você. E o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.